O corpo do pastor Huber Carlos Rodrigues foi enterrado nesta segunda-feira, dia 25, em Goiatuba, Goiás. A princípio, a esposa do pastor chegou a impedir o sepultamento do marido, devido a um documento que ele havia deixado, afirmando que ele ressuscitaria 3 dias após a sua morte. Em respeito ao pedido da viúva, o corpo do pastor foi conservado em uma sala refrigerada até o fim do prazo, 3 dias após a sua morte, às 23h30. Ao verificar que ele continuava sem vida após esse período, o corpo foi liberado para o sepultamento. Durante o enterro, pessoas exigiam que a tampa do caixão fosse aberta, mas o coveiro negou essa solicitação, apesar do descontentamento do povo. A cerimônia aconteceu normalmente. O pastor Huber Carlos Rodrigues faleceu de decorrência de uma complicação cardiorrespiratória em um hospital em Itumbiara, a 55 km de Goiatuba. Em um documento assinado em 2008, o pastor afirmou ter uma revelação divina com o Espírito Santo, onde o próprio Espírito Santo disse que ele passaria por um mistério de Deus, que ele viria a falecer e depois de 3 dias, exatamente às 23h30, ele iria ressuscitar. Eu vou deixar aqui para você um pedaço dessa declaração, desse documento escrito ou redigido por ele mesmo. Minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por 3 dias morto, sendo que no 3º dia eu ressuscitarei. Meu corpo durante os 3 dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por esta experiência, diz o texto segundo o pastor. Essa declaração não foi registrada oficialmente em cartório, mas foi assinada por 2 testemunhas. E o advogado da família confirmou a existência desse documento. O que mais me admira não é o pastor ter tido esta revelação ou esta visão. O que mais me admira é o povo acreditar. Você lembra que no mês de março desse mesmo ano, teve um pastor que teve ali a revelação e disse que Deus mostrou para ele o cavalo amarelo, que iria passear no mundo, ia haver uma grande matança, você lembra disso? Também foi uma revelação. Mas por que casos como esse têm tomado uma grande repercussão em todo o mundo? É porque as pessoas deixaram de ler a Bíblia e estão correndo atrás de revelação e de revelador. Deixaram de crer na palavra de Deus e estão atrás de profecias. E novamente eu digo aqui que nenhuma profecia ou revelação é maior do que a palavra de Deus. Se você analisar algumas imagens ali do velório desse pastor, ou nesse 3º dia, aqui onde o pastor disse que iria ressuscitar às 23h30, você vai ver um monte de gente ali esperando de fato ele ressuscitar. A cidade aqui estava toda ali naquela localidade, emissoras de televisão estavam cobrindo, fazendo a reportagem ali ao vivo. Algumas pessoas, é claro, estavam ali somente para confirmar que ele não iria ressuscitar, mas existiam muitas pessoas que estavam acreditando que de fato esse pastor ia ressuscitar no 3º dia às 23h30. É claro que nós não estamos aqui nem temos o poder de falar sobre a conduta desse pastor. Até aqui, nada desabona a conduta dele. O que está entrando em xeque mais uma vez aqui não é a pessoa, e sim a revelação ou a profecia. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, por não lerem a Bíblia, elas acham que os dons são maior do que a palavra de Deus. E é por isso dessas confusão aí. É por isso dessas profetadas. É por isso que tem um monte de charlatão enganando o povo. Não estou falando que é o caso desse pastor, mas muitos pastores estão enganando o povo por aí. É porque eles deixaram de ler a palavra de Deus. A própria palavra de Deus nos dá o respaldo para julgar as profecias. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 14:29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. A igreja de Corinto aqui havia muita profecia, por isso que Paulo está falando aqui que as pessoas poderiam ser usadas em dom de profecia, mas havia na igreja as pessoas queriam julgar aquela profecia, se ela vem de Deus ou se ela não vem de Deus. O problema hoje é que as pessoas acham que o dom é maior do que a Bíblia, que o dom é maior do que tudo. Muitas vezes a pessoa pode até receber uma revelação de Deus e não entender, e aí causar esse tipo de confusão aqui, como nós vimos nestes 2 casos. Nós temos aqui no canal também aquele vídeo do pastor que falou sobre o cavalo amarelo, tá ali no canal, dá uma olhadinha para você ver depois de acabar esse vídeo. Nós precisamos voltar a ter homens de Deus dentro da própria igreja para julgar essas profecias, para evitar que casos como esse gere escândalo para a obra de Deus. Porque se você for olhar, está em todos os jornais, tudo que é lugar, você está vendo essa notícia aqui, tanto esta como a lá do mês de março. Então nós precisamos ter dentro da igreja pastores sóbrios,
homens, de fato, homens de Deus, que andam em retidão, homens íntegros, porque não adianta ser qualquer um, tem que ser pessoas que têm uma vida no altar, não esteja envolvido com nada errado, tem que ser homem de Deus para julgar essas profecias, para evitar que casos como esses se repitam, porque como eu disse, gera uma má impressão para a igreja. O ímpio vai olhar para isso e vai dizer, olha lá os crentes, olha o que os crentes estão fazendo, olha lá, é pastor, olha lá, é o homem que serve a Deus, olha lá, está cuidando de igreja. Então essas coisas nós precisamos cuidar, e principalmente eu e você precisamos ler a palavra de Deus. No tempo onde se aproxima a volta de Jesus Cristo, o Senhor diz sobre a apostasia, um tempo onde muitos vão se afastar da fé principal ou original e irão dar ouvido a espírito enganador. Então daqui para frente o negócio vai piorar cada vez mais. E para que você não seja enganado, você precisa voltar a ler a palavra de Deus. Eu sempre tenho ensinado aqui dizendo, o dia que você ler a Bíblia, ninguém mais te engana. Você pode ir para onde for. Se você tiver o hábito de ler a palavra de Deus, o salmista Davi disse, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você não vai andar mais em trevas. Eu sei que é muito bom, nós ouvimos o pastor, nós ouvimos os obreiros pregarem a palavra, mas melhor ainda é nós conferirmos o que está sendo pregado. Melhor ainda é nós procurarmos saber e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Agora imagine só se este homem chega a ressuscitar no terceiro dia. Ele seria quem? O Jesus. Porque Jesus, de fato, ressuscitou ao terceiro dia. E claro que Jesus também ressuscitou a Lázaro, irmão de Marta e Maria. Mas nesse caso aqui, meu irmão, do jeito que está a idolatria no meio do povo de Deus, do jeito que estão adorando cantor, pregador, apóstolo, missionário, o jeito que o povo está idolatrando essas pessoas, esse aqui seria mais um, se caso ressuscitasse de fato ao terceiro dia. Mas não se cumpriu. E aí eu digo para você, se a profecia ou se a revelação não se cumpriu, então não foi de Deus. Porque quando é de Deus, se cumpre. Deus não erra, Deus não falha. Pode ter acontecido aqui um equívoco. E quem sabe, por não ter pessoas aptas ou com uma condição de lhe ajudar a discernir, quem sabe a revelação acabou por gerar toda essa confusão no meio gospel. Quando você pensa que já viu de tudo, aparece cada situação uma pior do que as outras. Por isso, meu irmão, eu deixo um conselho para você, volte a ler a Bíblia. Nesses últimos tempos surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos e enganarão a muitos. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida e não se esquece, inscreva-se no nosso canal e que Deus vos siga abençoando.